Fala pessoas, tudo bem com vocês? Professor Mário Rocha, professor de Física, e na aula de hoje daremos seguimento ao capítulo de indução e indutância do nosso curso de Física 2, Eletromagnetismo, com o livro-texto adotado Fundamento da Física, volume 3, o Halliday. Na aula passada a gente definiu a lei de indução de Faraday-Lenz, viu o que é que gerava uma corrente induzida, uma fé induzida. E na aula de hoje a gente vai começar a definir o conceito de campo elétrico induzido. Também vamos falar um pouco sobre indução e autoindução, tá ok? Então, vamos lá. Então, o conceito de campo elétrico induzido, tá? Ele surge, é motivado a partir do seguinte questionamento. A gente viu que na lei de indução, de Faraday-Lenz, uma fé induzida, ela surge quando há uma variação no fluxo magnético e essa fé induzida ela se opõe, a essa variação do fluxo. Então, essa fé induzida, ela gera uma corrente elétrica induzida, beleza? E se tem uma corrente elétrica induzida, é porque há um movimento de cargas, não é isso? Corrente é um movimento de carga. E a pergunta que eu faço é: o que provoca esse movimento de cargas? Então, o que provoca o movimento de cargas é uma força, É uma força elétrica. E uma força elétrica, ela deve surgir, Deve surgir quando uma carga elétrica está sob influência de um campo elétrico. Então, nesse caso, um campo elétrico que a gente chama de campo elétrico induzido, tá certo? Então, vamos entender aqui. Para formulação, da lei de Faraday-Lenz, em termos desse campo elétrico induzido, tá? Então, eu vou pegar essa equação aqui e vou escrever em termos do campo elétrico induzido, ok? Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente tem aqui nosso condutor, onde você tem uma variação do fluxo, e por simplicidade eu coloquei aqui entrando o campo magnético, tá? Então, esse condutor aqui tem um raio A, e esse fluxo está variando, é diferente de zero, A variação no fluxo magnético é diferente de zero. Então, o que é que vai acontecer? A gente viu que vai surgir uma corrente, circular aqui em torno desse campo magnético. E se vai surgir é porque as cargas vão se movimentar, uma corrente elétrica é porque as cargas vão estar se movimentando circularmente, e se elas estão se movimentando circularmente é porque deve ter uma força elétrica aplicada nelas, e essa força elétrica vem do campo elétrico induzido. Então, matematicamente, a gente sabe o seguinte, que a força eletromotriz, seja ela induzida ou não, ela nada mais é do que o trabalho que você realiza por unidade de carga, beleza? Então, além disso, o fluxo magnético é a integral da superfície de BNDA. E a força eletromotriz induzida é o trabalho por unidade de carga. E o trabalho é a integral de F escalar ds, tá certo? Só que nesse caso é o trabalho para ela dar uma volta, beleza? Então, para ela dar uma volta, esse caminho ele vai ser fechado da força elétrica escalar ds sobre Q. Só que a força elétrica, por definição, é carga por campo elétrico. Só que esse campo elétrico é o campo elétrico induzido. Então, eu vou cancelar aqui essa carga com essa carga e só sobra que a fé induzida ela pode ser calculada como a integral de linha, de um caminho fechado do E induzido escalar ds, que é o comprimento. E aí eu igualando as duas, a gente fica que o fluxo é isso aqui. Então, resumindo, é que a integral,
de linha no caminho fechado de E induzido escalar ds é igual a menos o d dt da integral de B NdA, né, na superfície, onde esse campo elétrico a gente chama de campo elétrico induzido e ele é sempre tangente à trajetória, tá certo? E aí vai ter um campo elétrico induzido quando o fluxo magnético estiver variando, ou seja, a variação do campo magnético gera um campo elétrico induzido. Só que esse campo elétrico induzido é um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer do campo lá eletrostático, né? Então, vamos entender quais são essas diferenças desse campo elétrico para o campo eletrostático de uma carga, né? Em repouso. Então, a diferença entre o campo elétrico induzido e o campo elétrico eletrostático é a seguinte. O primeiro ponto é que, no caso do campo elétrico de uma carga pontual, e aí por simplicidade eu vou escolher aqui, tá? Uma carga positiva, ela gera campo elétrico saindo, né? O campo elétrico ele diverge ou converge, né? Dependendo da fonte de carga. E aí ele é radial, o campo elétrico é radial, ele é estático, né? Ele não muda, né, com o tempo, os pontos não mudam com o tempo, e se ele é estático, ele é conservativo. E por ele ser conservativo, a gente pode definir a partir da grandeza potencial, né? Então, a diferença potencial é menos a integral de I até F de E ds. Já o campo elétrico induzido, ele é um rotacional. Então, você tem um campo elétrico sempre tangente à superfície. Então, ele é rotacional lá ao campo magnético. E ele é dinâmico. Por quê? Porque o campo elétrico vai estar variando no tempo. E se está variando, o campo elétrico vai estar variando. E se ele é dinâmico, ele não é conservativo. E se ele não é conservativo, não se aplica a definição de potencial. Então, o campo elétrico induzido não pode ser obtido a partir de um potencial elétrico como esse aqui, tá? Então, esse campo elétrico é o campo elétrico eletrostático, tá certo? E esse campo é o campo elétrico induzido, beleza? O campo elétrico induzido, ele é dinâmico e não conservativo. Por isso que, quando a gente calcula a integral da linha fechada, ele não vai ser zero. Se a gente calculasse o trabalho em uma superfície fechada de uma carga dentro de um campo eletrostático, o trabalho ia ser zero, porque o campo era conservativo, tá? E aí, por esse motivo a gente pode escrever a lei de Faraday daquela como uma integral, né, do contorno de E induzido ds é menos d dt do integral de B NdA, beleza? Então essas são as principais diferenças desses campos, tá? Então vamos definir então o conceito de indutância, né, que vem dos indutores, tá? Então, para entender o que é indutância, vamos definir o que é um indutor. E o indutor, tá, é o dispositivo que ele produz, né, um campo magnético numa região finita, né, numa região confinada do espaço, limitado ao espaço. Seria como exemplos principais o solenoide e o toroide que a gente calculou em aulas anteriores, beleza? Só por motivação, a indutância, né, vamos ver, tem a ver com a capacitância. A indutância para os indutores e a capacitância para os capacitores. E os capacitores era o que gerava campo elétrico na região confinada no espaço. Então, só para efeito de analogia, você tinha um capacitor onde você tinha um campo elétrico confinado no espaço, onde o campo elétrico era diferente de zero e fora era zero. Tá certo? E a gente define a capacitância como uma carga sobre a DDP. Para os indutores, eu vou fazer aqui como exemplo o solenoide. Então, eu pegando lá um solenoide, ele tem uma região que tem limitada, né, de campo magnético e fora é diferente de zero, beleza? Então, análogo, tá vendo? E a indutância seria nada mais, nada menos, representado pela letra L, seria o fluxo total que passa
pelas espiras, dividido pela a corrente que passa, né, nessas espiras. Beleza? A unidade de indutância é o Henry, é o Hzão. Beleza? Então, vamos aplicar como é que a gente calcularia, como seria a indutância, por exemplo, de um solenoide. Então, vamos aplicar aqui. Então, o símbolo de indutância é uma coisa assim, como se fosse parecido com a mola, né? Na verdade, são como se fossem várias espirazinhas enroladinhas. E aí, a gente vai calcular aqui o campo de um solenoide. Então, eu estou aqui fazendo um solenoide, tá? Longo, tá? Por isso que ele continua aqui, por onde passa uma corrente, e vai fazendo aqui a corrente, vai girando. Fora, para o solenoide ideal, o campo é praticamente zero, e dentro ele é diferente de zero. E aí a minha pergunta é, qual é a indutância, né, desse solenoide? Então, para calcular a indutância, a gente precisa calcular o fluxo total. Para calcular o fluxo total, eu preciso saber quem é o campo elétrico dentro de um solenoide. A gente já calculou em aulas anteriores, mas eu vou calcular novamente aqui para vocês relembrarem. Então, através da lei de Ampère, a gente calculou que o campo, né, num caminho fechado de BDL ou BDS é μ0i envolvido. A gente viu que só tinha campo dentro, né? Lembra que a gente fez aquele retângulo aqui, a curva amperiana. Aí na lateral era zero e aqui fora era zero, então você só tinha o tamanho dessa curva amperiana aqui, um dos lados. Então ia ficar BL, né? N μ0i, onde N era o número de espiras envolvida pela curva amperiana, e no final das contas a gente tinha que B era N sobre L μ0i, onde N sobre L era o número de espiras por comprimento, que é o Nzinho, né? Beleza? E aí, se você conhece o campo, você conhece o fluxo, porque você precisa calcular o fluxo total sobre I. O fluxo total é N vezes o fluxo em uma espira. Beleza? Então, o fluxo em uma espira é integral de BNdA sobre I. O B a gente calculou aqui, ele é uniforme, né? Ele não depende de nada, então ele vai poder sair da integral. Então vai ficar N vezes N, vai ficar N ao quadrado, μ0i sobre L vezes a área da espira. Não é isso? N ao quadrado, μ0i vezes a área da espira, que nesse caso do solenoide ela seria a área do círculo. O I cancela com I, e aí o Nzinho não aparece mais, né? E aí para aparecer o Nzinho, eu multiplico em cima e embaixo por Lzinho, para a gente ficar com a densidade de espiras ao quadrado. Então, vou multiplicar em cima e embaixo. E aí vai ficar N ao quadrado sobre L ao quadrado, μ0LA, tá? Então, o N ao quadrado sobre o L ao quadrado é o Nzinho, é a densidade de espiras, μ0LA. Isso é a densidade, a indutância, tá? do solenoide. E aí é comum a gente calcular, né? Como a gente não conhece esse Lzinho, a gente calcular a indutância por comprimento, né? Então, passar para cá dividindo a indutância por comprimento desse solenoide. Beleza? Você poderia fazer para o caso do toroide, que são as aplicações, eu deixo como motivação, mas a gente também já calculou o campo, né, do toroide, a gente já sabe como é o campo do toroide, e basta lá resolver. A única diferença é que lá no toroide, quando o campo ele depende da distância, né? O campo ele ia depender aqui de um Rzinho. Então, quando você for calcular esse dA, né, do toroide, ele depende da distância. Então, essa integral você deveria levar em conta. Mas fica como atividade aí, como motivação para vocês resolverem. E aí, para finalizar, eu quero falar sobre o fenômeno de autoindução. Sim, só para completar, né, só depende de fatores geométricos, né, da área, do número de espiras, etc., do tamanho, beleza? Então, para terminar essa videoaula, eu quero falar sobre o fenômeno de autoindução. O que é autoindução? Autoindução, como o nome sugere, é o próprio indutor provocar uma FEM induzida, uma corrente induzida nele mesmo.
tá certo? E essa FEM induzida, então, peraí. Então, cadê? O fenômeno de autoindução vai ser que você surgir uma FEM induzida aí, para exemplificar que é uma autoindução, a gente chama de epsilon L, tá? Uma FEM induzida é provocada no próprio condutor cuja corrente está variando. Então, por exemplo, eu tenho aqui um indutor que está passando uma corrente e essa corrente ela está aumentando ao passar do tempo. E o que é que acontece? Como você tem como se tivesse várias espiras, quando a corrente está aumentando em uma, as outras sentem esse aumento no fluxo. E o que é que elas fazem? Elas tendem a se opor. Então, ela provoca uma FEM nela mesma para diminuir essa variação, né? Se opondo a essa variação. E, nesse caso, quando a corrente está aumentando, é porque o fluxo está aumentando. Então, o próprio indutor gera nele mesmo uma FEM para minimizar. Nesse caso, como o fluxo está aumentando para a direita, e a corrente está indo para a direita, eu gero uma FEM induzida para a esquerda e uma corrente induzida, né, também para a esquerda. Mas a fórmula seria a mesma, é como se você tivesse várias espiras aqui separadas, mas não está. Então, se você quiser calcular, como está aumentando o fluxo para a direita, eu gero uma FEM induzida para a esquerda. Beleza? Do mesmo jeito que se eu tenho num indutor passando uma corrente e ela está diminuindo ao passar do tempo, significa que o fluxo está diminuindo para a direita, né? Então é como se a variação do fluxo estivesse indo para a esquerda. E aí o que é que o próprio indutor faz? Ele gera uma autoindução de modo que ele provoque uma FEM induzida para a direita para aumentar esse fluxo através das espiras. E como é que a gente calcula, né, essa FEM induzida? E aí, essa FEM induzida é calculada através do mesmo jeito, né? É a variação do fluxo, dt, só que o fluxo na FEM, na autoindução, a gente sabe agora como é que calcula o fluxo. O fluxo, pela definição, aqui, o fluxo total é o LI, tá certo? Então, nesse caso, a indutância, né, ela não muda, o que vai mudar só é a corrente. Então, quando eu colocar aqui que o fluxo total é o LI, o L é constante, ele sai, só vai ficar com o DI dt. Então, se você quiser calcular a autoindução, basta você saber a FEM induzida, né? Basta você saber a indutância, né, do indutor e saber se essa corrente está aumentando ou diminuindo. Note que se isso aqui é uma taxa positiva, né, a FEM induzida vai ser no sentido oposto, que é o que a gente faz da corrente, né? Então, se a corrente está variando para a direita, aumentando, a FEM induzida está para a esquerda. No caso em que essa taxa, né, de variação da corrente seja negativa, negativo com negativo vai dar positivo, então a FEM induzida vai estar no mesmo sentido de I. Beleza? Dúvidas? Qualquer dúvida deixa nos comentários, tá? Volta no vídeo se quiser. Compartilha com seus amigos se você gostou. Não, deixa o like, tá beleza? E qualquer coisa me procura tanto nos comentários quanto nas redes sociais @Prof. Mário Rocha, que estarei à disposição para a gente tentar sanar possíveis dúvidas. Beleza? Então, na próxima aula eu vou falar sobre circuito RL e vou falar um pouco de energia e de indutância mútua. Beleza? Acabar aqui, já mete o play para a próxima aula. Falou, valeu, fui!